Olá pessoal, tudo bem? Nós já estamos chegando aqui nesta quarta-feira, né, para mais uma transmissão, uma live aqui com você no Hora de Notícias aqui do blog GQR Repórter. Lembrando mais uma vez aos nossos internautas, amigos e espectadores que os dias essa live vai ao ar das 9 às 10 horas, mas no nosso estúdio. E nesse período, por conta da pandemia e também do isolamento social determinado, inclusive com feriados, essa semana nós estamos fazendo a live caseira, né, em casa, cada um. Estou inclusive fazendo minha participação aqui sozinho, né, sem a presença do nosso companheiro e costumeiro parceiro nessas lives, que é o companheiro Rony Brainer, jornalista, que sempre nos acompanha e nos traz também subsídios e informações. Por essa razão, nós estamos transmitindo aqui para você, voltamos a frisar, de forma individual, sozinho, né, sem a participação do Rony, mas logo, possivelmente ainda esta semana, nós já teremos aqui a possibilidade de retornar, né, com as nossas participações, com o nosso estúdio, inclusive sempre às sextas-feiras nós adotamos também a participação de outro companheiro, que é o Toninho de Miquelino, né, o professor Toninho, que é nosso parceiro desde o início desse projeto, né, do nosso blog, né, que é um projeto que leva as informações também através do Instagram. Aproveito para mandar um abraço aí para todos que estão nos acompanhando pelo Instagram e aqueles também que estão nos acompanhando pelo Facebook, e todos eles, né, nós mandamos já de antemão um abraço fraterno, amigo, a todas essas pessoas que ajudam, colaboram com esse trabalho, nos dando a audiência, né, nos dando a oportunidade de, mesmo com toda essa dificuldade que estamos convivendo, mas nós temos aí um momento assim de interagirmos, né, com a pandemia, né, que está aí, o momento difícil que está aí, e nós estamos convivendo dessa maneira, em participar com essa interação com nossos ouvintes, com aqueles que nos acompanham. Já quero mandar um abraço aqui para a Joene Maia, né, também para o Enio Brito Guimarães, um abraço, Enio, Djalma Passos e Miguel Carlos, são alguns dos que já sintonizam aqui via Facebook. Logicamente, o companheiro Rony Brainer, que já nos faz uma assessoria também de casa, não pode nos inteirar de quem está no Instagram também participando e interagindo com a gente, com alguma indagação, alguma pergunta aí, Rony. Gostaria que você, se pudesse aí, nos inteirar, né, daquilo que pode ser questionado, de alguma colocação pelo pessoal feita através do Instagram. E algumas notícias que estamos destacando aqui na página principal, a primeira página, vamos assim dizer, pela linguagem do jornal impresso, a página home, né, a primeira página aí do nosso blog GQR Repórter. A Transbrasil, uma empresa de transporte interestadual, pela Justiça, acionou o governo do estado da Bahia contra a restrição dos seus ônibus circulando no estado, porque existe essa proibição do ônibus intermunicipal e a fiscalização tem impedido a circulação desses ônibus. Inclusive, muitas pessoas sempre colocam aí, olha, o ônibus chegando de São Paulo com passageiros, deixando aqui Jiqué, Jaguaquara, Manuel Vitorino, municípios aqui da região. Passageiros, né, diante desse medo, desse temor que todos têm de que alguém possa estar trazendo a doença aqui para a nossa cidade. E a empresa deu entrada numa ação e conseguiu despacho favorável. O desembargador Giraí Aran, da sexta turma do Tribunal Regional Federal, primeira região, ele entendeu e acatou um recurso colocado por essa companhia de transportes, né, como nós já citamos, a Transbrasil, que contesta o decreto baiano, ou seja, o decreto do governador Rui Costa, para que os ônibus
intermunicipais não circulem e atingia diretamente os ônibus interestaduais. Muitos até falavam que era um ônibus clandestino, mas a empresa foi, no seu entendimento, buscar os seus direitos e o desembargador despachou. É lógico que cabe até o recurso à defesa do governo da Bahia, mas despachou determinando que o governo da Bahia não adote medidas como, por exemplo, apreensão, paralisação ou multa dos ônibus dessa empresa que estiverem em operação ou estiverem circulando em rodovias federais aqui no estado da Bahia. É um assunto que pode gerar uma jurisprudência, ou seja, os advogados explicam bem melhor, outras empresas que de igual maneira se sintam prejudicadas entrarem na justiça e também reclamarem direitos. Outro assunto aqui que nós destacamos, inclusive compilamos essa matéria, reproduzimos do blog Bahia Notícias, do site de Salvador, do Samuel Celestino, dando conta de que 8 das 10 cidades do interior da Bahia, onde registram mais casos de Covid-19, da Covid-19, têm registros superiores aos apresentados pela CESAB. Ontem nós tomamos conhecimento através do site da Prefeitura de Jiqué, que eles divulgam aí os boletins, de que havia uma diferenciação entre os dados dos municípios, citando o caso de Jiqué, e os dados da Secretaria. Inclusive, a Secretaria já determinou uma auditoria, e a Corregedoria do Estado também, para avaliar o porquê disso, para analisar e investigar o porquê dessa diferença. E o que foi divulgado e está aí no blog Jiqué Repórter, nós reproduzimos, é que das 10 cidades do interior da Bahia, com os maiores registros de pacientes com o novo coronavírus, o Covid-19, 8 desses municípios apontam uma quantidade de casos maior do que a divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo governo da Bahia. Esse fato, inclusive, verificado no boletim de ontem, terça-feira. A discordância entre os dados da CESAB, junto com os canais oficiais das prefeituras, indicam que cidades, por exemplo, Ipiaú, Candeias, Simões Filho e Vitória da Conquista, já apareciam nos boletins de seus municípios, respectivamente, segunda-feira, com números maiores que os publicados ontem pela CESAB. Uma discordância de números que, inclusive, levanta muitas dúvidas. Nós ouvimos pessoas que ligam para a gente: olha, isso pode ser os municípios tentando aumentar o número de casos para levar vantagem financeira, quando for destinado aí o dinheiro, que tenha uma receita maior desse auxílio financeiro que vai ser disponibilizado. Os municípios alegam que não tem essa possibilidade. Todos os dados têm que ser com absoluta fidelidade. Simões Filho, por exemplo, citando aqui um exemplo, ele aparece no boletim de ontem com 119 ocorrências confirmadas. Entretanto, na segunda-feira, a Prefeitura já apontava 133. Como é que o boletim estadual ontem 113 e a Prefeitura 133? É evidente que o munícipe, aquela pessoa que mora no município, vai dizer: rapaz, a Prefeitura está colocando um número de doentes maior do que o Estado confirma. Se segunda tinha 133, como é que terça vai estar 113? Ah, mas são os recuperados? Não, são números que constam de cada item dos boletins. Jequié, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Camaçari superaram a marca da CESAB, ou seja, números maiores que os da CESAB no boletim de ontem. Já a cidade de Itabuna e Ilhéus foram aquelas que os dados apareceram exatos, tanto para o Estado quanto para o município. Essas divergências entre os dados sugerem que alguma coisa não está correta. Que os dados enviados pelos municípios não estão sendo compilados e cadastrados na medida que eles são encaminhados,
Essa é a primeira grande dúvida que se levanta em todo o assunto. Vamos esperar o posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado nas próximas horas que possa esclarecer. Vamos a outro assunto aqui que destacamos, com relação à bandeira tarifária. Essa bandeira tarifária, ela vem sendo instituída e nos meses, né, que tem problemas com seca, essa coisa toda, tem um acréscimo no valor da tarifa de energia elétrica. Mas para esse mês de maio, mês que já está findando, e que as contas serão cobradas em junho, vai prevalecer a bandeira tarifária verde, não vai ter nenhum acréscimo. Pode ter acréscimo, aí o nosso internauta vai dizer, mas minha conta era X, veio Y. A gente não está dizendo que a pessoa pode não ter aumentado o consumo nesse período, a pessoa está ficando mais em casa, a pessoa está vendo mais televisão, muitas pessoas estão usando mais aparelhos eletrodomésticos que usavam normalmente quando estava todo mundo saindo, menino na escola. É evidente que pode acontecer isso, não estou dizendo que o consumo não aumentou, agora é bom você olhar com todos os dados, porque sua conta chega antecipadamente. Então a conta que você vai pagar em maio, logicamente você já recebeu a de abril, mas a de junho, que você vai pagar em junho, é a de maio, é desse consumo aqui, que não está incluída a bandeira amarela ou vermelha, está na bandeira verde, então fique atento para isso. Ontem, a Câmara de Vereadores de Jequié derrubou a proposta do prefeito Sérgio da Gameleira de instituir 2 feriados municipais essa semana. Um seria hoje não é feriado em Jequié, vou deixar isso bem claro. O feriado estadual foi comemorado segunda-feira, quando São João foi apontado como feriado e foi comemorado segunda-feira, 24 de junho, foi comemorado dia 25, e ontem, o que seria o feriado de 2 de julho, foi comemorado ontem. Comemorado, que eu digo, foi instituído para ser transferido e antecipado para onde? Essa questão de comemorado é uma confusão, porque muita gente aproveitou, foi comemorar mesmo, foi goró, né, soltar fogueira, saltar fogueira, tomar licor e tal, segunda-feira. Não era o feriado para ser comemorado, era o feriado para ser ponto de descanso, né, e as pessoas evitarem ir para a rua. Mas explicar isso parece ser tão confuso na cabeça de muitas pessoas que eu até estou me reservando a deixar entender como quiser. O certo é que em Jequié, a ideia do prefeito municipal, passada através de uma proposta que foi analisada ontem numa sessão extraordinária, seria o dia de hoje ser considerado o feriado de Santo Antônio. 13 de junho seria hoje, feriado, para manter bancos fechados. E que amanhã, quinta-feira, seria o dia do evangélico, que é 20 de agosto. Santo Antônio é 13 de junho. Então essas 2 datas seriam antecipadas para hoje e amanhã. Os vereadores, em sua maioria, não é, que votaram, 2 vereadores estiveram ausentes, mas os vereadores que votaram, né, o Colorido, o Soldado Gilvan, Regis Silva, o Admilson Careca e a Laninha, votaram contra esses 2 feriados. Entenderam que é feriado demais, que a cidade já está toda fechada, as pessoas estão tendo prejuízos financeiros, é evidente. Como é que mais feriados? Aí entenderam que não era procedente 4 dias de feriado, porque praticamente só se teria um dia considerado dia útil normal, que seria sexta-feira. Então, eles derrubaram, votaram em favor de que fosse mantido o feriado, lembrando que para ter os votos, Colorido, Soldado Gilvan, Regis Silva, Admilson Careca e Laninha, ganhou o apoio também de 3 vereadores que eram da bancada do governo, anteriormente, até pouco tempo. Gutinha, Guião, Adriano Guião e também Evandro Leite. Esses 3 juntaram-se hoje à bancada de oposição, que era minoria, que hoje passou a ser uma maioria e que agora começou a dar reflexo, né? Faltam 5 meses para o fim da gestão, de que dificilmente o prefeito terá, né, vantagem nessas votações, porque tem hoje maioria contrária a ele. Inverteu-se. Quem votou favorável ao projeto do prefeito
foram os vereadores José Simões, né, que é vereador líder do prefeito, e também, né, estiveram no mesmo posicionamento os vereadores Guina, votou favorável, né, e mais os vereadores Marcinho de Mello, votou favorável, e me fugiu aqui agora quem teria sido outro voto. Alberto de Lalá votou também favorável. E com isso, derrubou, assim, Pastoleiro e Eliezer Fiim, além de Ramon Fernandes. Vamos agora aos que votaram que fosse feriado. Zé Simões, Guina, Beto de Lalá, Marcinho, Pastoleiro, Eliezer Fiim, Ramon Fernandes e Roque Silva. Esses se mantêm na base do prefeito, não saíram. Mas tiveram eles número inferior ao que aprovou. Posteriormente, na mesma sessão, foi colocada uma outra proposta do município, que seria um veto à proposta de isenção das atividades aqui relacionadas de impostos às igrejas, né? E essa aí, as entidades filantrópicas, essas isenções a entidades filantrópicas, a unanimidade dos vereadores, não falei igreja não, entidades filantrópicas, o veto do prefeito foi derrubado, ou foi garantido que as entidades filantrópicas estarão isentas do pagamento dos impostos municipais, né? Então aí houve consenso, todos os vereadores votaram pela derrubada, ou seja, do veto feito pelo prefeito ao projeto. Vamos a um outro assunto. É aquela velha história, uma história já repetitiva até na história política de Jiqué. Se a gente que já tem uma larga vivência, porra, não conta as administrações, eu acompanho a administração municipal de Jiqué, assim, mais presentemente, a idade me permite, a convivência, né, da atividade jornalística, desde a primeira gestão de Caribento, tudo que eu já vi esse tempo todo, é brincadeira não, aí sempre é assim, nunca foi diferente. Tem um grupo de vereadores, sempre foi, né? Isso é a política, que é do lado de um determinado prefeito, até quando os seus interesses falam mais fortes. Quando o interesse fala mais forte, principalmente no último ano da gestão, quando, inclusive, aqui Jiqué tem o fato do prefeito não ser candidato à reeleição, não poder ser candidato à reeleição, o que é que acontece? Aí os caras mudam o caminho, né? A estrada, pega o desvio diferente, vai para o lado da oposição e aí liquida aquele com quem ele conviveu 3 anos. A pessoa conviveu até 3 anos e meses apoiando tudo do prefeito. Isso é normal, se é que eu posso colocar normal, aspas no normal. É o meio político que é assim em todos os níveis, né? Quem já se envolveu, conhece esse meio político, sabe que sempre é assim. O prefeito não tem muita coisa mais a oferecer. A situação hoje é ruim perante a opinião pública, muito ruim. Ruim perante o funcionalismo público. Aí o vereador diz assim, o que é que eu quero mais aqui? O que eu tinha de fazer, já fiz. Não fui compensado, todos saem alegando que não teve a compensação devida, né? Mas é isso mesmo. Vamos lá. Casos suspeitos em Jiqué da Covid-19, boletim de ontem. Casos suspeitos, 864. Casos confirmados, 296. Óbitos, agora tem uma mudança agora nesse negócio de óbito. Óbitos residência. O que é óbito residência? Pessoas que moram na própria cidade, pessoas de Jiqué. 8. Ocorrências, pessoas que vêm de fora, internam em Jiqué e morrem. 7. Então, 8 e 7, 13 pessoas já morreram de Covid aqui em Jiqué, sendo que 8 residentes aqui. A última pessoa que morreu foi ontem, uma senhora do bairro Jiquezinho, de 87 anos. Foi o último registro que levou para 8 o número de pessoas mortas. Casos recuperados, 96, eram 93 terça-feira. Casos descartados, 525. Aguardam resultado, 43. Em quarentena, o pessoal que está lá na casa, ó, fica aí que a gente vai chegar lá com o resultado, e é bom quando diz nada mais, está liberado. Esse foi outro assunto que nós tratamos hoje, e que temos tratado assim sempre, né, que é essa questão. Outro tema aqui do blog Jiqué Repórter. O forrozeiro Targino Godin, né, figura lá
das Barrancas do São Francisco, Tagino Godin saiu ileso de um acidente de carro. Esse acidente foi na linha verde e o Tagino capotou um Peugeot, uma curva, molhada o tempo e tal, mas saiu bem, graças a Deus. Ontem ele já fez live, o carro capotou 2 vezes, as placas do carro de Belo Horizonte e a assessoria do Tagino Godin, irmão do nosso amigo, né, Alibura, Paulo Maciel, saiu bem. Diz que tem irmão que não é brincadeira, o Tagino Godin, meu pai é trabalhador e ele forrozeiro, a família é boa. A Prefeitura de Milagres, município que fica a 140 e poucos quilômetros de Jiqué, né? Tem pessoas de Milagres morando aqui, empresário, inclusive, que tem empresas aqui de Milagres. A Prefeitura registrou na noite da última segunda-feira o primeiro caso confirmado, rapaz, do coronavírus. Se mantinha numa boa situação de não ter caso. Agora, né, chegou o primeiro caso confirmado, segunda-feira já constava lá do boletim da cidade de Milagres, né? Tem muitas cidades que estão tendo agora os primeiros casos, né? Temos outra notícia aqui, estamos pegando a capa a primeira página, né? A página inicial do blog Jiqué Repórter. Um indivíduo na segunda-feira, em plena Lei Maria da Penha, diz que as convivências entre casais, família, está complicando mais, porque os caras muitos estão acostumados a andar na rua e passear em casa. E quando vem essa coisa de ficar muito em casa, vai haver um desgaste de muitos casos, né? E esse desgaste leva até agressões, tanto que o número de agressões pelo Brasil afora é grande, de pessoas agredindo umas às outras, né, nesse período. E aqui em Jiqué, a Ronda Maria da Penha, comandada pela Tenente Patrícia, realizou aí, a partir de uma denúncia, uma ronda lá no Amaralina, que é o bairro aqui da cidade, e lá localizou um homem que foi autor de violência doméstica e familiar, em desfavor da sua ex-companheira. Aí ele vai enquadrado no artigo 7º, incisos 1 e 2 da Lei Maria da Penha. Vai para o Chilindró, viu? E a lei é dura, viu? O cara tem que pensar 10 vezes quando ele faz um trem desse, porque ele pode bater lá na Casa de Pedra e não é bom não. Aí ele foi levado 11h30 da manhã de segunda-feira, né, foi apresentado na delegacia de polícia para as medidas protetivas também de urgência, né? Então, algumas das manchetes que nós passamos nas últimas horas, para você que confere também o nosso blog jiquerreporter.com.br. Nós voltamos agora para falar com essas pessoas aí que nos acompanham. Zezinho Magalhães, né? Não vou colocar o termo que você usou, essa B, pontinhos, de isolamento não está adiantando nada. Sobe cada dia e de quem é a culpa? É complicado, né, Zé? Eu sei que a pessoa ficar em casa não é brincadeira, não. Ivan Bezerra usou o mesmo termo, rapaz. Aquele material que você manda para laboratório de análise clínica, né? Aí ele diz de quem não respeita, respondendo a Zezinho, né? Do isolamento. Devolveu a pergunta do Antônio José Magalhães, Zezinho Magalhães, músico, nosso amigo que deve estar. Zezinho, me permita, viu, Zezinho, minha amizade com você permite isso. Você é homem de rua, gosta de rua, você vive no trabalho da rua. Imagina como é chato, né? Nós que somos da categoria dos rueiros, eu hoje já baixei a bola, mas gostava também de andar, ir nos locais, ter minha liberdade, num barzinho, um fim de semana, eu sempre gostei. Reginaldo Ribeiro, um abraço. Deixa eu ver mais, Joene Maia, já falei, Miguel Carlos, Marcelo Pires, um abraço aí, Marcelo. Júnior Gomes, Ivan Ribeiro da Silva, Júnior Gomes mandando bom dia. Ivan Ribeiro, bom dia. Bom dia para você também. Chico de Alfredo Costa Gonçalves, essa é
a liderança, né, lá no Curral Novo, Chico de Alfredo, ex-vereador, suplente de vereador, né? Ele disse assim: bom dia, Wilson. Quem perdeu em antecipar o feriado, o prefeito ou o comércio? Eu diria, eu não sei, viu? Quem é que sai perdendo? Aí era bom as pessoas opinarem. Eu não quero fazer assim uma ideia de que o prefeito, em que o prefeito perde. Talvez, se esses dias de feriado representarem uma redução no que a gente tem chamado de pico do coronavírus, né, que possa aumentar, ganhamos 2 dias, independentemente daqueles que fizeram farra, que tomaram os Billy Night, né, e que, independentemente do que aconteceu, não seguiram a questão do isolamento. Eu acho, viu, Chico, eu tenho dito isso na rádio, que eu trabalho a Rádio Povo, e vou repetir aqui nesse caso. Eu acho que está se levando muito para essa história de quem perde e quem ganha. Eu não penso assim. Eu acho que o momento não é de perder ou ganhar. Minha opinião, vou lhe dar uma opinião sincera, sem falsidade. Eu acho que quem perde é quem tem alguém na família que adoece, que convive com a doença dentro de casa. Quem tem que levar um paciente seu, um familiar seu para o hospital e chega lá, não tem nem acesso, porque não pode entrar, saber que está lá dentro, mas não pode, e ficar cá fora naquela preocupação. Eu acho que quem perde mais é isso aí. Eu acho que quem perde mais é quem tem que sepultar um ente querido e, à distância, um amigo não poder sequer aproximar para levar assim, um último abraço, ou pelo menos a última. Efetivamente é uma tradição nossa irmos ao velório. Eu acho que quem perde é isso aí. O prefeito, eu não estou falando exatamente do prefeito de Jiquié ou do prefeito de qualquer parte do Brasil, do mundo, de qualquer lugar que tenha prefeito. O prefeito é a autoridade do município, né? Enquanto gestor que é. As suas decisões, eu acredito que não tem o fundamento. Eu não estou aqui, eu não sou assessor de imprensa do prefeito, não faço parte do seu grupo de pessoas aliadas, não tenho nada a ver, não tenho nada a ver. Muito pelo contrário. Conheço, tenho conhecimento com a família, mas eu sou muito criterioso e justo. Eu acho que o prefeito em si, ele é um cidadão, com todos os riscos, né, que temos todos nós, né? Alberico Sucupira, meu grande amigo. Agora, o prejuízo maior é isso, quando eu vejo pessoas aproveitarem desses momentos de isolamento, que deveria ser de isolamento, para irem para a rua, tomar birita, comemorar São João, ir para a praia, como foi ontem em Salvador, a praia lotada, os ambulantes trabalhando, precisam trabalhar, mas trabalhando aí tem que ir a polícia, surfista pegando onda. Acho que minha opinião é essa. Se sai ganhando um outro, o prefeito perdeu, não tem o feriado. Mas o que acrescentaria tendo o feriado tão para o prefeito, né? Talvez diminuir o número de pessoas doentes. Eu penso assim, o comércio, independentemente do feriado, aí eu respondo a você, tem perdido. Tem perdido. Ontem, não sei se você estava acompanhando, Chico, mas eu tive a oportunidade de apontar aqui nesse espaço, que eu tenho como finalidade conversar com as pessoas que nos seguem, nos acompanham, e eu dizia o seguinte: tem experiências que aparentemente estão dando certo em algumas localidades. Eu citei ontem uma experiência em Vitória do Espírito Santo, cidade de Vitória, uma capital capixaba, e em municípios também de Vitória. É só você ir no Google que você vê o que é que lá foi adotado. A abertura gradual dos comércios que tem na cidade, na base de revezamento de atividades. O que é o revezamento de atividade? A prefeitura organizou, aí depende de organização e da iniciativa, que dias ímpares e dias pares. Dias ímpares funcionam determinados ramos e dias pares, eu falei isso aqui ontem, viu? Estou repetindo. E dias pares, tais atividades. Então, por exemplo, segunda-feira, estou dando exemplo, funciona lojas de roupa, de sapato, de tal. Tá, não funciona os outros setores, né?
Aí as pessoas iriam a essas lojas, sabiam que tal dia estavam abertas essas lojas. Você tinha como fiscalizar mais, cobrar mais dos donos da loja e também de quem vai à loja, porque o número seria menor de lojas funcionando. Terça-feira, essas lojas fechariam. Abriria o setor de autopeças, material que compra para carro. Um exemplo, elas funcionariam. Tem muitas lojas, se não tiver, acrescenta mais alguns setores nesse aí. Terça, quarta-feira, vamos funcionar hoje o setor de material de construção. Pô, quebra uma coisa em sua casa. É bem verdade que supermercado funciona, e muitos supermercados vendem um pouquinho de cada coisa, né? Vende a sandália, vende um adereço, vende um brinquedo, vende uns engates, uns joelhos, não sei o quê, a cola para consertar alguma coisa, mas não é espaço para supermercado. Abriria esse setor, depois outro. Se organiza, se o pessoal quisesse ter um trabalho maior para organizar, como resultado poderia dar um resultado melhor do que sistematicamente dizer assim, vamos, além dos essenciais, ninguém abre. Por quê? Eu disse ontem aqui, não sei se fui entendido, porque aí é isolamento geral que não funciona. O que pode funcionar aí é quebradeira geral, porque ninguém vai ficar com a empresa fechada, falei, estou repetitivo também, 8, 10, 15, um mês fechado e sobreviver. Ah, mas está atendendo via internet. Qual é o hábito grande que tem a grande parte da população brasileira de comprar em pequenos comércios? Não sabe nem o número como ligar. O cara sabe para pedir delivery de comida, de alguns produtos, mas não tem essa cultura, rapaz. Nós não temos essa cultura. Queremos impor uma cultura, a gente vai aprender. Talvez a gente saia do coronavírus, que a gente reza e torce por isso, que a gente saia mais fundamentado para essas coisas, para essas adversidades. Mas hoje a gente querer dizer que está todo mundo comprando certinho, é todo mundo que sabe usar um celular para fazer uma compra, amigo. Você pode ir, tem pessoas até que, mas tem que ensinar, mas não é assim não. Você sabe que tem milhares de pessoas que vão hoje no banco e levam alguém ou pedem aquele funcionário que fica lá para receber o salário, porque não sabe trabalhar aquelas teclas ali do autoatendimento, leva a senha colada no cartão do banco, no esparadrapo. É preciso que as pessoas vivam tudo isso para depois entender. Eu falei de isolamento, e às vezes eu me empolgo um pouco e vou além, quando eu falei assim, gente, isolamento, ele funciona bem. Eu não estou dizendo para todo mundo ir para a rua, não. Falei, o Wilson está com discurso, é discurso bolsonariano, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu condeno bastante as atitudes de Jair Bolsonaro que ele fala aí. Agora eu quero dizer assim, eu penso nas pessoas. Eu sou um ser humano que mora no interior, trabalho aqui há anos na imprensa, conheço boa parte da população, boa parte, não conheço toda não, mas conheço as locais da cidade. Tem pessoas que têm um lugar em casa, um ambiente de casa, que permite o isolamento, gente. Mas tem pessoas, no Brasil todo, que divide um barraco com divisórias de madeira, às vezes um pano, com 15, com 20. Aí eu pergunto a você, e aqui mesmo tem, porque a gente fica dizendo, não, só tem lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, as grandes favelas. Não, estou falando que tem aqui. Antes de que não fique só, às vezes, dentro de casa, você um dia vai ver que tem. Aí 15 pessoas ali, menino vai nascendo e vai jogando na mão da avó, a mulher pariu, botou, tudo embolado ali. Funciona isolamento para essas pessoas? Faltando comida? Faltando leite do menino? Faltando um alimento? Não funciona não, amigo. Esse isolamento transforma num confinamento de morte, doença e a coisa toda. Então, o meu posicionamento, muito tranquilo em relação a isso. Minha opinião é em relação a isso. Eu acho que todas as medidas, eu falo sempre na rádio, meus companheiros lá ouvem, eu digo assim, nós estamos hoje geridos por decretos. Quem aprova os decretos, pela responsabilidade que tem, não conhece o dia a dia, muitas vezes, das pessoas, como é que a gente vive, não. E eu sei que uma empresa pequena, daquele cidadão que depende aí do dia a dia para sobreviver, não é fácil não, meu amigo. Parar tudo, o cara que coloca lá uma barraca para vender um produto, é o
o tempero verde, que vem ali da região do Cajueiro, aqui de Quer, o tomate que vai buscar em Jaguaquara, em outro lugar, parou. Se trouxer, perde. E aí, para ele pagar o fornecedor dele, o custo que ele teve, é fácil? Tem que olhar também esse lado. Não, a economia dá a vida. Eu preservo a vida em primeiro lugar. Sem a vida não tem economia, nada. Agora, tem que ser buscada a função do setor público, é buscar alternativa, meu amigo, para as pessoas. É fazer com que as pessoas tentem, pelo menos, sobreviver. Porque é muito fácil você, numa paulada só, numa canetada, dentro do gabinete, fecha tudo. Pronto. Fechou, trancou as portas, vai embora, se vire. Evite morrer, vá para casa e se isole. É por isso que eu vou e volto. Eu tenho uma opinião, até porque eu não tenho uma opinião formada sobre a vida de cada pessoa. Agora que eu vejo e ouço de amigos o sentimento total de medo do que vai acontecer pós-pandemia, isso é verdade, mas é da área financeira mesmo. Não tem como restituir a sua empresa, retomar o seu trabalho, dispensar sem poder pagar. É verdade, se não está faturando nada, se não está vendendo nada. Luciano Gaudêncio, um abraço. Silvana Pinheiro, deixa eu ver aqui, Noêmia Oliveira, Edson Santos, deixa eu ver o que é que o Edson, depois eu pego aqui. João Batista, está morrendo muita gente de depressão, de desnutrição, abuso, abre o olho, povo, tá vendo? João Batista, é isso mesmo. Dalva Al, ela está aqui. Moana Meira, concordo com você, Wilson. A realidade é feia, é muito feia, amigo. É muito feia. A gente ficar só aqui conversando bonitinho com a conversa escrita, né? Do que está aqui, eu leio aqui só, mando. Não é assim, não. Tem muita coisa aí que vá para a prática, vá ver lá dentro, né? Porque falar bonitinho, todo mundo fala, com aquela conversa rebuscada, né? Porque os isolamentos, mas vai para lá, companheiro. Vai viver o sofrimento dos outros para você ver, porque a gente não se preocupa muito, não. Vera Lúcia, um abraço para você. Viu? A gente não se preocupa, né? A gente nunca olha para o vizinho quando ele está numa situação. O vizinho, que eu digo, é a pessoa que está próxima da gente. Vai nessas regiões para você ver, nos distritos. Ontem foi o dia do produtor rural, o cara sair da zona rural, tudo que faz é para trazer aqui para o centro de abastecimento, para vender da zona rural, estrada ruim, assistência zero, chega aí no meio da feira, se coloca lá, vende, não vende, numa sujeira desgramada, feira bagunçada, e ele volta, às vezes com o dinheirinho dele. Não está podendo fazer isso, não. Está fazendo o quê? Vendendo aonde? No distrito mesmo? Só comendo? Ainda bem que ele tem o que comer, né, o produtor, mas não é complicado. João Batista, está tudo funcionando por debaixo do pano. É mesmo, João. Tem muita coisa funcionando por debaixo dos panos. Só quem está lascado são camelôs, as lojas pequenas, mas o restante está na boa. Tem setores que são, né, grandes lojas de departamentos, então sente o impacto. Mas tem o e-commerce, tem alternativas, amigo. Eles têm alternativas. Né, Edson Soy? Ele tem alternativa de... Vai ter prejuízo? Vai. Mas eles têm o capital, têm uma alternativa. Tem um banco, as financeiras lá dentro que vão emprestar dinheiro e ele vai repassar para suas vendas, porque aquele dinheiro ali é repassado, é você que somos nós que pagamos. Mas o pequeno realmente explode na mão dele. O pequeno passa dificuldade. O Wilson, por que você não sai candidato a prefeito de Jiquié? É o Israel. Ô Israel, você me conhece? Se você me conhece, se você me conhecesse, fosse, não sei, viu? Se você me conhece, me perdoe. Você está parecendo que não é meu amigo, não. Rapaz, uma pessoa como eu sou Antônio Marcelo, me conhece, não dá, rapaz. Não dá, não tem. Eu vou usar a linguagem do meu amigo Mida. Eu não tenho leitura suficiente para conviver com isso aí, não. Para conviver com esse tipo de coisa, não sei conviver com isso. Nunca fui candidato a nada, nunca me expus a ser candidato a nada. E não condeno quem é. Agora não é minha praia, não, viu? Eu ia
ia sair primeiro de tempo do que... Eu sou do grupo de risco, amigo. Tu já imaginou o prefeito? Eu ia explodir, porque eu não gosto de coisa muito complicada, eu não gosto de ser refém de ninguém. O político, às vezes, tem que ser refém de pessoas. Às vezes não, é refém do partido, da sua liderança do partido. Se ele for prefeito, de vereador, de deputado, de não sei o quê, tem que ser refém. Ou anda certinho, ou se ele cuida, eu não sei não, eu sou meio casca grossa. Aí Rony Bryan, meu parceiro aqui, jornalista, jovem jornalista, o isolamento demora 2 semanas para surtir efeito. Não aparece em 2 dias. Vale lembrar que o vírus pode ficar 14 dias dentro do corpo e não manifestar nenhum sintoma, enquanto a pessoa vai passando e transmitindo adiante a outras pessoas. É isso que todos, né, Rony, foi bem lembrado. Então, eu acho assim, viu, Rony, eu tenho dito isso e é um ponto de vista. Se nós fôssemos mais responsáveis e mais cuidadosos, talvez nós não precisaríamos tantas decisões assim duras como essas que são tomadas e que muitas a gente não aprova, esses fechamentos assim radicais. Mandar um abraço aí para Ana Paula Lima Santos. Mas nós somos, culturalmente, eu estou falando nós brasileiros, nós somos indisciplinados em tudo. Em tudo. Em tudo. Levante aí nossa vida. Eu estou falando e me incluindo entre. Me incluindo entre. A gente gosta de fazer aquilo que é proibido. Aquilo que é proibido aguça nosso desejo de romper as estruturas. Pense bem, no supermercado só entra com a máscara. Um exemplo, o supermercado está aberto. O cara chega na porta, como eu vi um dia desse num supermercado, a máscara do cara estava enfiada dentro do punho da motocicleta. Imagina a sujeira que aquela máscara não estava. Aí ele desceu, tirou aquele capacete cheio de higiene zero, e eu ali observando que cara gordo, forte. Aí o cara vai, puxa puxa a máscara, a imunda máscara dele, de dentro ali do punho da moto, e coloca no rosto, de um lado só da orelha, caiu, ficou aqui, ó, pendurada. Aí ele foi. Quando ele chega no supermercado para comprar, ele aí botou do outro lado, colocou do outro lado, aí fechou aqui. Ele está politicamente correto com a higiene, entrou. Quem disse que ele estava correto? Ele estava todo errado. E eu olhei, comprou, rodou, pegou no produto, não quis aquele, pegou aquele. Aquele cara ali pode estar contaminado. E ele pegou. Peu Santos está aqui com a gente. E aí depois que ele pegou em tudo, ele saiu, escolheu o que ele quis, ó, a máscara ele tirou, fez um canudinho e enfiou novamente lá no buraco do punho da moto. Eu falei, rapaz, que país eu vivo, não é mais? Fabrício Meira, bom dia. O Wilson queria a sua opinião sobre essa briga de poder do STF e o presidente Jair Bolsonaro. Vou dar a opinião nacional antes de chegarmos ao final, né? A gente está falando muito com 9h43. Eu sou muito tupiniquim, sabe, meu amigo? Eu gosto de discutir muitas coisas locais. É por isso que eu levo muito tempo falando das coisas locais, porque eu acho que a nossa cidade tem que discutir mais. Nossa cidade é muito oba-oba. Por isso eu me detenho a mostrar um lado e outro aqui da nossa cidade, e às vezes eu não comento o assunto nacional, porque a grande imprensa está aí comentando. Mas a gente não se omite de maneira nenhuma. Janilson, alô Wilson, bom dia. Já estou sentindo aquela saudade do alô, som, teste, ei, som, antes da gente começar a tocar. É mesmo, Janilson. Janilson dos teclados. É tão bom, né, Janilson, sempre ter a praça cheia, tocar. Quantas vezes eu já vi vocês se apresentando no som. Dá saudade, dá um sentimento. Nada melhor do que a gente poder ir a algum lugar, se sentir bem andar nas ruas. É muito legal, né? E isso é fundamental para a vida, né? A vida é assim, a vida é como a gente diz, a vida é muito curta. Se você não tem nenhum direito de aproveitar os momentos, né? Que legal era ir aí no São João, o São João da Vila Junina, muito aquele que o povo hoje apelidou de raiz, né? E São João
pé de serra para uns, sei lá, outros, tem várias denominações, é outra coisa, né? Vamos aqui a algumas informações. Agora eu vou pegar aqui o noticiário nacional. O governador do Rio de Janeiro, que foi ontem mirado pela Polícia Federal por uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, ele, primeiro, logo, o papel de quem recebe essas visitas, para muitos indesejadas, é encontrar um responsável. Quem foi que vazou? Quem foi que mandou a Polícia Federal ir na minha casa? Ele encontrou logo a defesa. Ele disse que foi interferência do Bolsonaro, porque ele é um desafeto político. Ele apoiou o Bolsonaro, como o de São Paulo também, né? O Dória, para presidente. Mas depois eles saíram da mira. Eles até têm umas atitudes assim parecidas. Vamos lá. O Itzel foi a ação da Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal de Justiça. Uma deputada que é da base bolsonariana, ela deu entrevista no dia anterior, disse que os governadores e tal, já levantou uma grande dúvida. Por que quem está sofrendo a presença da Polícia Federal, que a polícia não vai por decisão da Polícia Federal, ela precisa ter um mandado judicial. As pessoas às vezes pensam que a Polícia Federal tem o poder, a polícia, de ir praticar essas ações de apreensão de material e tal para investigação. Não, ela apreende, entrega, faz o relatório e entrega aos órgãos da justiça. Mas vamos lá. Ontem o Itzel fez e deu essa explicação. Hoje pela manhã, no programa Hora 1 da Rede Globo, que também se coloca numa posição dos desafetos do presidente, que o presidente ataca a Globo muito, às vezes de forma intempestiva, impensada, mas é o estilo dele, eu acho incorreto, mas ele faz. A Globo aí publicou, eu vi o canal da Globo, do Rio de Janeiro, o porquê que o Itzel foi investigado em casa, a mulher dele, etc e tal. O Rio de Janeiro, amigos, já teve na Assembleia Legislativa vários deputados afastados e substituídos, governadores presos, a gente lembra de casos de Garotinho, só para lembrar algum, né? Garotinho foi preso, soltou, justiça e tal, teve Pezão, teve o outro, né, que até hoje me fugiu o nome aqui agora, não vou lembrar, está preso, né? É um estado que, a cidade maravilhosa, tem sido infeliz com seus governadores. O Itzel veio, um ex-juiz, ou juiz federal, então, nessa ação, ele encontrou a explicação, foi interferência do presidente Merininho, mandou me prender, mandou me investigar para me desmoralizar. Mas aí eu fui entender mais ou menos e comecei a ler. Inclusive fui para aqueles canais de informação que aparentemente seriam os canais que não têm muita simpatia para o Bolsonaro. E aí comecei a ver a relação de fatos incorretos com recursos que deveriam estar sendo bem aplicados para o combate ao coronavírus, e que ele, gestor, é o risco que o gestor tem. Está diretamente envolvido, amigo. Vai investigar. A mulher dele, do Itzel, também. Ela é uma advogada que foi aluna dele e exerce muita influência no processo. Tem aí uma informação de que de 36 milhões para a compra de respiradores, a empresa que ganhou, que inclusive tinha ela como o escritório dela, tinha uma remuneração pelo serviço prestado, não encontraram nota em lugar nenhum de 35 milhões que pagaram, foi 36, então tem que investigar. Aí vem outro, no dia seguinte, quando eu traí, foi a ação de Bolsonaro e tal. Eu aí estou vendo agora, Roberto Jefferson, deputado, né, aquele que foi caçado, aquele do mensalão, e mais Luciano Hang. Sabe quem é Luciano Hang? É o que mais defende Bolsonaro, dono da Van. Cara, sei, um grande empresário, deve ser, mas o cara solta tanta
E um outro aí que também é bolsonariano, Alan dos Santos, é um blogueiro, né? O deputado Douglas Garcia, que é do PSL de São Paulo, os 4 aliados do presidente, todos, nessa manhã, mandados de busca e apreensão no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura a produção de notícia falsa e ameaça a corte. Todos são alvos. Aí o cidadão Witzel, ele disse assim: foi o presidente, quem deveria estar preso é o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Porque esses filhos do presidente são complicados mesmo, complicados até o extremo. Mas eu acho assim, que o caso do cara lá, do Flávio Bolsonaro, na época que ele era deputado estadual, é para ser apurado sim. Ele disse ali que o Flávio devia até estar preso. Mas é um outro processo, e que deve ter a mesma celeridade, o mesmo acompanhamento pela Polícia Federal que tem os outros. Mas agora esses que vão lá nesse inquérito é outro assunto. O de Witzel é desvio lá no Rio de Janeiro. Porque cada coisa é uma coisa. Eu acho assim, eu penso dessa maneira. Não é como se dissesse assim: você vai me prender e fulano de tal que roubou mais do que eu. Não é assim que a justiça atua, não é? Cada caso é um caso, cada processo é um caso. Não existe, o advogado pode aí até explicar de uma maneira melhor, a lei de compensação. Eu estou errado, mas o meu amigo lá está mais errado, aquele outro, por que não vai investigar ele e me deixa em paz? Não. Errado ele, errado você, cada um no grau do erro. É o meu pensamento. Se tem essa queda de braço do Supremo, que é a representação maior do Poder Judiciário com o presidente, e as colocações feitas, essas ameaças, essa coisa toda, são terríveis, e o Supremo Tribunal Federal precisa também se explicar em muita coisa. Os seus integrantes, é bem verdade, integrante da Corte, eles próprios foram que permitiram, em algumas ações, em alguns atos, que criasse essa situação assim do Supremo Tribunal Federal, hoje para muitos ser colocado em dúvida, foi em relação ao que muitas coisas que eles fizeram. Não conheço a estrutura do SEI, eu sei, são pessoas, alguns indicados, alguns favorecem o governo, outros. É uma situação. Hoje, eles estão na mira aí do presidente, não são dos mais próximos, né? Até pelas agressões ao Alexandre de Moraes, porque o STF, como quase todas as entidades, são corporativistas. Eu aprendi isso com um amigo meu médico. Eu trabalho muitos anos em rádio. Um amigo meu médico me disse assim: ô Novaes, você vai ouvir um médico falar, você nos ambientes que você anda, miséria do outro médico, falar, criticar, detonar e tal. Agora, se algum setor da opinião pública, ou você próprio, pegar essas denúncias e jogar no ar, primeira coisa que a classe vai fazer é se unir corporativamente para defender esse médico. É questão do eu estou citando o médico como exemplo, como o corporativismo funciona. Acho que na imprensa é assim. Eu vejo muito isso na nossa profissão. A gente tem colegas e colegas. Tem colegas e colegas. Tem colega tendencioso, tem colega de caráter duvidoso. Tem, claro que tem. Tem colega que se vende por 1 centavo, 10 centavos, exagero, mas tem. Que tira onda, mas por trás não é o que faz. Mas quando criticam, eu mesmo, eu sou meio corporativista. Não, cada um dá. É a questão do corporativismo, vai querer estar com a sua... Eu não desejaria, não quero também me colocar como o supra-sumo de tudo, maior de tudo. Não, mas tem esses casos. Rafaela Lopes, aqui de Antônio José Magalhães, de que fica achando que é uma gripezinha e vai na esquina passear. Gripezinha é uma coisa... Eu acho essa de gripezinha um desrespeito, né, Zé Bezerra, a todas as pessoas que contraíram a Covid e morreram, né? Morreram da forma brusca como morre, longe de todo mundo e tal. Isso aqui, a gente diria assim, como é que eu vou dizer que é uma gripezinha, né?
Gripezinha é coisa nenhuma, é um vírus que mata, que mata. Moana Meira, a pandemia revela a fragilidade das políticas públicas, é verdade, mano. Janilson, Wilson, bom dia, já estou sentindo aquela saudade do alô som e tal, voltar a tocar, né, Janilson, com os teclados, eu já falei. Fabrício Meira, vou ler rápido. Bom dia, Wilson, queria sua opinião sobre o STF, eu dei aí o que eu penso. Naila Santos, bom dia, Wilson. Devemos lembrar que os postos de saúde do município não estão realizando os serviços essenciais. Pessoas que precisam de acompanhamento pelos PSF estão desassistidos. A Policlínica Regional de Quer também não funciona, ela está fechada. No decreto estadual, que é do Estado, né? Ela não foi reaberta, não. Abriram algumas, mas nos municípios que tinham número de casos, o governador decidiu não abrir por esse período, né? O entendimento que os governantes passam e que só morrem em nossa cidade por coronavírus, as pessoas que possuem outras doenças, como é que ficam? A doença vai esperar acabar a pandemia? De maneira nenhuma. Mas, Naila, é o que a gente tem dito, Naila. Morre de tudo, morre de pressão alta, morre de diabetes, morre de atropelo, morre de bala, de facada, de tanta coisa, continua morrendo as pessoas. Só que o nosso sistema é tão ruim, nosso sistema público, vamos admitir, com raras exceções, que nesse momento que se fala em Covid, eu fico pensando, uma pessoa que tenha outra doença, porque antes da Covid, eu recebia na rádio inúmeras pessoas que diziam assim, olha, eu estou com um exame marcado, e até hoje marcaram para daqui a 6 meses, e não sei o que, isso era antes. Imagine agora, que além de tudo, ainda tem os riscos para quem trabalha na linha de frente. Eu imagino como não estão essas pessoas. Se a gente puder pedir a Deus, eu não quero adoecer, não é só da Covid não, quero adoecer de nada. Não quero adoecer de qualquer dor, qualquer necessidade, um acidente doméstico, um acidente de carro, tudo pode acontecer. Você vai para o posto de saúde, a maré não está boa não, amigo, porque é deficitário no dia a dia. A deficiência é enorme e agora acentua-se, né? Deixa eu ver aqui o que a Moana diz, porque eu já estou encerrando, para não ficar conversando demais. A pandemia aprofunda nossos problemas estruturais, mas ao mesmo tempo evidencia que ações solidárias e participativas têm sido respostas para muitas questões. Sou a favor do isolamento, porém, ele deve ser estruturado. Eu também sou com você. Maslow Andrade, bom dia, amigo, bom dia, minha amigona. César Ribeiro, Nelson Machado, Marcelo Vilar, todo esse pessoal, Matheus Armentano, né? Matheus diz assim, a culpa é de quem não respeita do isolamento. Quem está fazendo festinha em casa e chamando amigos, como o pessoal que fez aí o São João segunda-feira, quem está de aglomeração em rua, em feira livre, quem está saindo e não tendo cuidado da higiene, a culpa são dessas pessoas, também concordo. Além de que, eu vi ontem o caso, por exemplo, de um cidadão no Rio de Janeiro, que desde o início da pandemia, quando ele viu os primeiros casos, ele tem uma boa condição financeira, e ele se tocou na sua casa, possivelmente uma casa de campo, alguma coisa, ele, a mulher e os filhos. Se fechou lá, pegaram a doença. Aí ele estava, ontem eu vi essa análise, eu não vou citar quem é assim, eu vi o nome inclusive, porque eu fiquei pensando, rapaz, ele do dia que começou a falar nisso, ele tinha condição para isso, o Washington Pereira, ele tinha condição para isso, não dependia de trabalho, de emprego, pegou a família, levou para um sítio aprazível, sem amigos, sem nada, só a família, contrair o coronavírus. De onde estava vindo aí esse coronavírus, como veio, como chegou lá, é algo que preocupa também, né? É o que eu falei da comissão. Esse tem uma super estrutura, e os que não têm, que estão misturados, e os que estão levando a coisa como uma gripezinha, que passa, né? Um abraço, gente, que Deus proteja a todos nós, é o que eu desejo. Amanhã eu volto e continuem, né? É um momento da gente
fazer essa interatividade, a gente conversar, a gente trocar ideias e eu aprender muito com vocês. Eu acho fundamental, né? O som hoje aqui me pegou, quando eu comecei a live, ele não estava batendo nos olhos, amanhã eu mudo de posição. Todo dia eu mudo porque eu estou em casa, eu não estou em estúdio, não estou num lugar preparado para isso, mas hoje foi brabo. Eu estava aqui já com o juízo esquentando, mas como o sol é sempre muito legal, eu encerro aqui, né, César Melli, meu amigo César, da Embasa. Um abraço a todos e até amanhã, às 9 da matina, se Deus assim nos permitir. Tchau!